Eu trabalho como acompanhante de luxo há quase 4 anos. E sim, já passei por situação estranha. Já senti medo, já vi coisa esquisita, mas nada. Nada se compara àquela noite. O cara apareceu pelo site, perfil impecável, foto de homem bem-sucedido, aqueles papos clássicos, educado, gentil, fala que tá só buscando companhia para jantar, para conversar, para aliviar a solidão. Transferiu o sinal na hora, sem questionar. E isso, na nossa vida, é sinal de alerta. Só que às vezes a gente finge que não é. O endereço era um apartamento de alto padrão, numa região que eu já conhecia. Flat moderno, prédio novo, tudo aparentemente normal. Peguei o Uber, fiz meu protocolo, localização compartilhada com 2 amigas, horário de início e horário máximo para eu dar o cheque de segurança. Tudo certo, na teoria. Quando cheguei, ele estava me esperando na portaria, alto, camisa social, perfume forte, sorriso largo, nenhuma bandeira vermelha visível. Subimos juntos no elevador. A porta abriu no 12º andar. A partir daí, meu instinto começou a gritar, mas já era tarde. Assim que entrei, ele trancou a porta. Primeiro não falei nada, muitos clientes fazem isso por privacidade, mas a diferença foi o som. O som da chave girando 2 vezes. Aquele clique seco. Aquilo me travou. A sala estava estranha, vazia demais. Só uma mesa, um sofá quase sem decoração e no chão um saco preto, aquele saco grosso de lixo industrial. E do lado, fita adesiva larga, daquelas que você só vê em filme. E foi nesse momento que eu entendi que ia dar merda. Tentei disfarçar. Falei que precisava ir no banheiro e foi quando dei o primeiro passo que ele segurou meu braço. Forte, mais forte do que parecia que seria. Me puxou e falou bem no meu ouvido com uma voz que eu nunca vou esquecer. Você não vai a lugar nenhum. Não deu tempo. Tentou me derrubar, eu chutei, bati, joguei cotovelo, acertei o queixo dele. Mas ele era mais forte, muito mais. Me jogou no chão e no segundo seguinte eu já estava com as mãos presas, fita passando nos pulsos. Na boca não colocou nada, queria me ouvir. Eu gritava, xingava, prometia que ia arrancar a cara dele se saísse dali viva. E ele ria, simplesmente ria, enquanto terminava de amarrar meus tornozelos. Me jogou no quarto, no chão, e trancou a porta. Os minutos, ou horas, sei lá, passaram como uma eternidade e a cabeça rodava. Tudo que eu pensava era, é assim que eu vou, é aqui que eu morro e ninguém nunca vai saber como. Ouvia ele andando para lá e para cá, mexendo em alguma coisa, o som de gaveta de plástico rasgando, de caixa sendo aberta e no meio disso, a risada. Aquela risada que não parecia humana. Era um som seco, doente, como se ele já tivesse feito aquilo antes. Eu tremia inteira, as mãos latejavam, os pés dormentes, mas o medo não me travava, o medo me fazia pensar. E eu comecei a procurar qualquer coisa, qualquer brecha, qualquer chance. O quarto tinha uma janela, mas não dava. 12º andar, sem sacada, sem parapeito. Olhei em volta, cama, armário, e no canto, a única coisa que poderia me salvar, uma luminária, aquelas de metal pesado, e foi nela que eu foquei. Com muito custo, me arrastei, de bruços, puxando o corpo no chão, as mãos presas nas costas, e a cada movimento, a fita apertava mais, cortava, queimava, mas eu fui até a base da luminária. Joguei o corpo contra ela, 1, 2, 3 vezes, até que ela tombou, caiu no chão, e o vidro estourou, um pedaço, ficou com a ponta afiada, e ali estava minha chance. Deitei de lado e comecei, raspei, puxei, cortei a fita do pulso, demorou, sangrou, mas cortou. E quando senti que estava livre, eu soube, ou é agora, ou nunca mais.
Quando consegui soltar as mãos, o corpo inteiro estava em choque. Os dedos tremiam tanto que quase não consegui puxar a fita dos tornozelos. Mas consegui, e no instante que puxei, já sabia. Não dava mais tempo para pensar. Era agora ou eu ia sair dali num saco preto igual aquele da sala. Abri a porta do quarto devagar. A casa estava em silêncio. Silêncio demais, e isso não é bom sinal. Porque ou ele não estava, ou estava esperando. E o segundo era muito mais provável. Caminhei na ponta dos pés, direto para a porta de entrada. E aí veio o baque. A chave não estava, tinha sumido. O desgraçado tinha levado a chave com ele. O coração disparava tanto que parecia que ia sair pela boca. Fui até a cozinha. Puxei gavetas, busquei faca, qualquer coisa, e achei. Peguei uma faca pequena e quando me virei, eu vi ele parado no corredor, me olhando. Cabeça meio baixa, ombros erguidos e aquele sorriso, aquele maldito sorriso. Um sorriso que não tinha nada de humano, só prazer, prazer no medo. E antes que ele desse o primeiro passo, eu gritei: "Você não vai me matar, filha da puta!" E fui pra cima. Juro por Deus. A faca não ia fazer muito, mas naquele momento, ou eu atacava, ou eu morria. Acertei. Peguei no braço, cortei. Ele gritou, mas veio pra cima, me segurou pelos cabelos, me jogou contra a parede. A faca caiu, e quando ele foi pra cima de novo, eu fiz o que podia. Mordi. Mordi o ombro dele com tanta força que senti o gosto do sangue e foi o suficiente. Ele me largou, tropeçou, caiu para trás e eu corri para a varanda e no desespero chutei o vidro, quebrou, saiu vidro para todo lado. Me cortei, mas não parei. Do lado de fora, uma grade de proteção. Me pendurei nela e comecei a gritar como eu nunca tinha gritado na vida. Socorro! Socorro! Pelo amor de Deus! Me ajuda! Os vizinhos acenderam luz, gente abriu janela e eu vi a cara dele mudando, a expressão de quem percebeu que ia dar ruim para ele. Ele tentou me puxar de volta, mas não conseguiu. Eu me debatia, chutava, gritava, até que alguém lá de baixo gritou: "Tô chamando a polícia!" E isso foi minha salvação. Ele largou, correu para dentro, trancou a porta e eu fiquei ali, agarrada na grade, sangrando, tremendo, até ouvir a sirene, até ver as luzes azul e vermelha refletindo nos prédios. Polícia subiu arrombando e ele tentou fugir pela escada de serviço, mas pegaram, puxaram ele na marra e eu fui direto pro chão, pro asfalto. Deitei ali, no meio da rua, de olhos fechados, sem conseguir respirar, só agradecendo. Porque naquele momento eu entendi que estava viva, por pouco, mas estava. Na delegacia veio a parte que ninguém te conta. As perguntas, o julgamento. Mas você sabia o que estava fazendo, né? Mas você não desconfiou quando viu o lugar? Mas você não imaginou que isso podia acontecer nesse tipo de trabalho? É aí que você percebe que para eles você não é vítima, você é culpada por existir, por estar ali, por fazer o que faz. E no fundo, o que eles querem saber não é o que ele fez, é por que você estava lá. O cara tá preso, pelo menos tava. Tentaram puxar ficha, e claro, não era a primeira vez. Tinha passagem por agressão, por estelionato, por tentativa de sequestro. E sabe, provavelmente nem era a primeira acompanhante que ele tentou pegar. Só que, até alguém morrer, ninguém faz nada. Eu tô aqui, fisicamente inteira, mas nunca mais fui a mesma. Nunca mais entrei num elevador sem olhar para todos os lados. Nunca mais sentei de costas para a porta. Nunca mais atendi alguém sem olhar 10 vezes tudo. E sabe, a parte mais cruel é que mesmo depois disso você volta, porque para quem tá nesse corre parar, nem sempre é uma opção
Mas uma coisa eu te garanto, eu saí viva e eu nunca mais vou ignorar meu instinto, porque naquela noite foi só ele que me trouxe de volta. Meu nome, tanto faz. Na noite que isso aconteceu, eu estava trampando como acompanhante de luxo. Não é aquele luxo que o povo acha, tá? É luxo para quem paga. Para quem tá do outro lado, é só mais um corre. Mais um jogo onde, se você não prestar atenção, some. Some do mapa. Some do mundo. Eu sempre tive meus métodos para me sentir segura. Só atendo hotel bom, cliente certo, faço checagem rápida nas redes sociais, confiro CPF, essas coisas. Mas aquela noite foi diferente. E eu juro, se eu tivesse seguido meu instinto, não tinha ido. Ele apareceu pelo site, perfil limpo, foto de rosto, bom papo. Tudo parecia certo. Disse que estava na cidade só aquela noite, queria companhia para jantar, umas taças de vinho, conversa, pagamento adiantado, sem discussão. Isso, na nossa vida, é raro. E quando acontece, você aceita. O endereço, um flat no centro, prédio comercial adaptado, meio hotel, meio Airbnb. Não era meu lugar favorito, mas era uma região movimentada. Pensei, bom, se der merda, é só correr. O problema é que às vezes nem dá tempo de correr. Quando cheguei, ele já estava me esperando na porta do prédio. Alto, bem vestido, sorriso simpático. Nada, absolutamente nada nele me pareceu estranho. Pegou minha mão, abriu a porta, subimos juntos. O elevador subiu até o 13º andar. Não era um andar comum. O corredor parecia diferente, mais comprido do que deveria. As lâmpadas mais fracas. E tinha um cheiro, não sei explicar. Um cheiro de mofo misturado com alguma coisa metálica. E no fundo, um cheiro que, eu juro, parecia de coisa podre. Ele destrancou a porta do apartamento. Assim que entrei, senti o estômago revirar. Não tinha nada fora do lugar. Era tudo. Limpo demais, branco demais, frio demais. Como se ninguém morasse ali. Como se ninguém nunca tivesse morado. Ele foi até a cozinha, pegou 2 taças de vinho. Colocou uma na minha mão e eu fingi naturalidade. Mas meu corpo já gritava. O mesmo instinto que sempre me salvou antes. Estava me rasgando por dentro, dizendo, sai daqui, agora. Tentei puxar assunto, entender quem ele era de verdade. Mas as respostas, sempre vazias, sempre genéricas. Como se ele soubesse exatamente o que dizer para não dizer nada. E enquanto falava, olhava fixo. Olhava como quem observa coisa morta. De repente ele disse, espera só um segundo, preciso te mostrar uma coisa. E entrou num dos quartos. Fiquei ali, de pé, olhando aquela sala que parecia qualquer sala, mas que, ao mesmo tempo, não parecia real. Parecia cenário. Cenário de alguma coisa que eu não queria descobrir. O silêncio tomou conta. Por alguns segundos, só dava para ouvir o tic-tac de um relógio que eu nem sabia de onde vinha. E então veio o som, um barulho seco, como madeira rangendo, e depois algo arrastando, como se alguém estivesse puxando alguma coisa pesada no chão. O corpo inteiro gelou. Eu olhei para a porta e juro por Deus, eu queria tanto ter levantado, ter ido embora, mas era como se as pernas simplesmente não obedecessem, como se o próprio ar me segurasse ali. Ele voltou, mas não parecia mais ele. O rosto não era mais o mesmo. O sorriso sumiu. O olhar era vazio, morto. E sem dizer uma palavra, apontou para o quarto. Só isso. O dedo e um olhar que dizia tudo. Entra. Eu não sei porquê, mas eu entrei. Talvez porque no fundo o meu cérebro já tivesse desligado qualquer capacidade de pensar. O quarto vazio, só uma cama. E em cima da cama,
tinha algo debaixo de um lençol branco. E saindo por baixo do lençol, um pé pálido, frio, com uma etiqueta no dedão. O mundo girou, o estômago revirou. Eu juro, por um segundo achei que fosse desmaiar, mas antes que eu fizesse qualquer coisa, ele sussurrou atrás de mim: "Você não devia ter vindo." O som do lençol se mexendo, primeiro sutil, depois mais forte, e então o lençol deslizou sozinho, o suficiente para eu ver, o suficiente para me marcar para o resto da vida. O que estava deitado ali era eu, era o meu rosto, o meu corpo, gelado, pálido, com os olhos fechados e a boca meio aberta. Eu travei, não tinha mais chão, não tinha mais realidade, não tinha mais lógica, só aquele frio, aquele cheiro e aquela coisa deitada sendo eu. Quando tentei virar para trás, ele não estava mais lá. A porta aberta, o apartamento vazio. E mesmo assim, o som não parava. O som de respiração, de passos, de algo que andava pelo teto, pelas paredes, pelo chão. Ao mesmo tempo, na mesa da sala tinha um celular, o meu, a tela ligada e uma notificação, uma foto que acabou com qualquer fragmento de sanidade que eu ainda tinha. Era uma foto minha, deitada naquela cama, de olhos abertos agora, olhando para a câmera e sorrindo. Mas não era meu sorriso. E no canto da foto, uma sombra, um vulto, algo que parecia se arrastar para fora do meu próprio corpo, preto, denso, como se fosse o que restou de mim. Eu não sei como sair dali, juro que não sei. Só lembro de estar na rua, andando sem direção, com as mãos tremendo, o coração disparado e a certeza de que alguma coisa ficou lá. Nos dias que vieram depois, eu juro comecei a achar que tinha enlouquecido. E para falar a verdade, até agora eu não tenho certeza se não enlouqueci. Meu corpo estava ali, mas minha cabeça ficou presa naquele lugar, naquele quarto, naquele lençol. Passei 2 dias sem sair de casa, sem comer, sem dormir. E toda vez que tentava fechar os olhos, eu via aquela imagem, a foto, a mim mesma, deitada, morta, sorrindo. E o pior, não era só a imagem, era a sensação, a impressão constante de que eu não estava mais sozinha. O apartamento inteiro parecia diferente, as sombras mais escuras, o silêncio mais pesado e às vezes eu jurava ouvir passos, mas não passos normais. Era como se algo arrastasse os pés, deslizando, raspando no chão, indo de um cômodo para o outro, esperando, só esperando. As luzes começaram a falhar, primeiro pequenas piscadas, depois queimavam de vez, e no escuro, aquela presença, aquilo, sempre perto, sempre atrás. Fui revisar o celular, procurar a foto, procurar qualquer coisa que me convencesse de que eu tinha imaginado tudo. Mas quando abri a galeria, não tinha só uma foto, tinham várias, sequência, como se alguém tivesse me fotografado dormindo. Só que em nenhuma delas eu estava acordada. Todas de olhos fechados, corpo rígido, pálido, com a boca meio aberta, e no canto de cada uma, aquele vulto, a mesma coisa, aquela forma disforme, como uma sombra mais densa que o próprio escuro. E conforme as fotos avançavam, ela ficava mais perto. Na última foto, ela estava praticamente sobre mim, saindo do meu próprio peito, como se fosse um pedaço de mim que não tinha mais volta. Tentei apagar, formatei o aparelho, tirei chip, quebrei, joguei fora, mas não adiantou porque no espelho da sala eu via, não só via, eu sentia a sombra sempre atrás, sempre colada, sempre grudada em mim.
O telefone fixo começou a tocar, sempre de madrugada, sempre às 3h11, sempre sem ninguém do outro lado, só aquele som, aquela respiração, pesada, fraca, quase morrendo, quase não sendo mais coisa viva. Os dias passaram e as coisas só pioraram. Na primeira vez que tentei sair, as luzes do corredor inteiro apagaram. O elevador desceu sozinho. E quando a porta abriu, não tinha mais corredor, só preto, só aquele vazio, aquele mesmo vazio que eu vi lá, naquele flat. Voltei correndo para dentro, tranquei tudo, e quando virei, a TV, ligada, sozinha, tela preta, mas no reflexo, dava para ver a cama, a minha cama, e deitada nela, eu, de novo, pálida, de olhos fechados, e aos poucos, os olhos abrindo. Naquele segundo, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu gritei, eu quebrei tudo, joguei espelho no chão, derrubei estante, chutei a porta, mas não adiantava, porque não era o apartamento que estava errado, não era aquele lugar, era eu. Eu levei aquilo comigo. Comecei a procurar, tentei rastrear o cara, voltei no site, no chat, no histórico, e o perfil simplesmente não existia mais. Não tinha, nunca teve, nenhum registro, nenhuma conversa, nenhuma transferência, nada, como se nunca tivesse acontecido. Tentei puxar pelo prédio, pelo flat, fui até lá, perguntei na portaria, e o porteiro me olhou estranho. Disse que aquele apartamento estava vazio há mais de 5 anos. Disse que o último inquilino sumiu, desapareceu, e que desde então ninguém mais alugava, ninguém mais nem entrava. Voltei para casa com a sensação de que aquilo não ia mais embora. E não foi, porque naquela noite eu acordei. Não sei que horas. Só sei que acordei. E quando abri os olhos, estava lá, no teto, aquela sombra, grudada, de cabeça para baixo, olhando, parada, sem rosto, sem boca, sem olho, mas olhando. Ela foi descendo, devagar, como quem se arrasta pela parede, até parar bem em cima de mim. E aí eu senti a pressão no peito, o ar sumindo, o corpo inteiro travando. E aos poucos fui ouvindo uma voz, mas não era voz como a gente conhece. Era um som que parecia sair de dentro do osso, de dentro do próprio vazio. Você não voltou sozinha, você trouxe. E naquele segundo, a última coisa que eu vi foi o meu próprio reflexo no espelho da janela. E lá eu estava, deitada, pálida, olhos fechados, boca aberta, e saindo do meu peito, ela, aquela sombra, aquela coisa, aquilo que talvez seja eu agora. Você nunca se prepara para enterrar um filho. Ninguém deveria. Eu achava que essas coisas só aconteciam nas notícias, sabe? Na TV. Naqueles programas de crime que a gente assiste de longe, julgando quem está lá do outro lado da tela. Até o dia que aquele lado virou eu. Eu sou pai da Camila, tinha 26 anos. Linda, inteligente, forte, pelo menos era assim que ela se mostrava pra gente. A filha que nunca dava trabalho, que fazia piada, que carregava o peso da vida no sorriso. E no fundo, a gente nunca percebeu o quanto ela escondia, ou talvez não quis perceber. A primeira vez que eu desconfiei foi quando ela começou a sumir. Desligava o celular, ficava dias sem responder, sempre com uma desculpa pronta. Trabalho, viagem, amiga passando mal, essas coisas. E eu, bobo, acreditava, ou fingia que acreditava. No dia que tudo aconteceu, era uma sexta-feira. Lembro que estava chovendo, e é engraçado, porque desde aquele dia, toda vez que começa a chover, é como se tudo voltasse. Como se o cheiro da água no asfalto trouxesse de volta o cheiro
daquele lugar. Foi minha esposa quem recebeu a ligação. Primeiro acharam que fosse trote, depois que fosse engano. Mas não era. Não era engano. Não era trote. Era a polícia, perguntando se éramos pais da Camila, dizendo que precisávamos comparecer para fazer reconhecimento. O que a gente viu, eu não desejo para ninguém. A Camila estava irreconhecível, corpo jogado numa área de mata fora da cidade, roupas rasgadas, marcas, muitas marcas, e o rosto não parecia mais o rosto da minha filha, parecia outra coisa, como se a violência tivesse apagado quem ela foi. Na delegacia veio o segundo choque. O delegado puxou uma cadeira, me olhou nos olhos e disse sem rodeio nenhum: "Seu Antônio, sua filha trabalhava como acompanhante de luxo. A gente já confirmou. Estava cadastrada em 2 sites, atendia em hotéis, flats, Airbnbs, tudo confirmado. Eu não soube se chorava, se gritava, se quebrava tudo ou se fingia que não era comigo, porque, no fundo, acho que uma parte de mim já sabia, e mesmo assim, não queria saber. O que me fazia querer saber era outra coisa. Era a pergunta que não saía da minha cabeça desde o primeiro segundo. Quem fez isso? E por quê? A primeira pista veio do celular dela. O aparelho estava bloqueado, mas a perícia conseguiu acessar. Tinham mensagens, muitas, algumas normais, outras nem tanto. E uma, em especial, me fez gelar. Um cliente, perfil recente, poucas informações, conversa curta, direto. Atendo agora? Sim, onde? Flat no centro, mandando localização. E depois disso, silêncio. Nenhuma mensagem enviada, nenhuma visualizada. A polícia puxou as câmeras do prédio. E o que aparece é uma sequência que nunca vai sair da minha cabeça. Ela chegando, sozinha, entrando e nunca mais saindo. Não tem registro dela saindo. Não tem registro de mais ninguém saindo com ela. Só sumiu, como se tivesse desaparecido lá dentro. O prédio era daqueles flats comerciais, sem porteiro fixo, sem controle de quem entra e sai, quase tudo automatizado. E quando conseguiram acesso às reservas, veio o baque. O apartamento onde ela entrou estava alugado havia 3 dias, por um CPF falso, documento falso, cartão clonado, tudo falso. O cara não existia, pelo menos não oficialmente. A partir daí, começou um quebra-cabeça. E quanto mais eu ajudava nas investigações, mais eu entendia o quanto aquilo não era um crime qualquer. Aquilo não foi impulso, não foi briga, não foi discussão. Aquilo foi planejado. Descobrimos que 2 meses antes, esse mesmo CPF falso tinha sido usado para reservar outros 2 apartamentos. E, em um deles, outra garota desapareceu. Nunca mais foi vista. Caso arquivado. Família pobre, sem repercussão. Ninguém correu atrás. Em outro, uma garota conseguiu fugir. Chegou a fazer BO. Disse que quando entrou no apartamento, percebeu que tinha alguma coisa errada. O cliente trancou a porta. Tentou segurá-la. Mas ela reagiu. Saiu correndo. E, na delegacia, disseram que era só uma tentativa de agressão. Caso encerrado. Quando eu olhei para o delegado e perguntei: "E agora? Agora vocês vão fazer alguma coisa?" Ele abaixou a cabeça, respirou fundo e respondeu a coisa mais dura que eu já ouvi na vida: "Seu Antônio, a gente corre atrás, mas esses casos são invisíveis para a sociedade, para a imprensa, para todo mundo. A gente só vê quando dá desse jeito, quando tem corpo." Depois disso, minha vida virou isso. Correr atrás de câmera, de nome, de placa, de qualquer rastro. E sabe, quanto mais eu cavava, mais eu entendia. Entendia que isso é muito maior do que parece. Que esses caras fazem isso há anos, com várias, e ninguém, absolutamente ninguém, fala nada.
Eu passei a viver dentro da delegacia. Bati em porta de hotel, flat, câmera de segurança, condomínio. Quem me via na rua devia achar que eu era louco. Mas louco é quem acha que dá para enterrar uma filha e voltar para a vida como se nada tivesse acontecido. A polícia fazia o que dava, mas eu percebi cedo que se eu não corresse atrás, ia virar mais um nome numa planilha, mais um caso arquivado. E não ia ser. Foi mexendo nas coisas da Camila que encontrei uma pasta, um pendrive, e lá estava tudo. Agenda, clientes, datas, valores, prints, conversas, e no meio de tudo, aquele nome, aquele maldito nome, o mesmo que estava na última conversa dela. Mas não era um nome de verdade, era um apelido, um nome de usuário, e puxando aquele nome encontrei outros prints, de outras meninas, comentando nos grupos privados, falando dele, e sempre a mesma coisa. Cuidado com ele, é estranho. Fui uma vez e nunca mais volto. A energia era péssima. Me trancou no banheiro, fiquei gritando até algum vizinho bater na porta. Ninguém tinha levado para frente, ninguém tinha feito BO. E eu entendi por quê. Porque quando elas iam na delegacia, o que ouviam era: "Ah, mas você estava lá porque quis, né?" Ou: "Mas o senhor sabia que sua filha fazia esse tipo de coisa?" Como se isso anulasse o direito de viver. Como se isso justificasse morrer. Consegui cruzar o nome com reservas feitas em plataformas de aluguel. E Achei 3 endereços usados nos últimos meses. 2 na cidade, 1 fora. Fui até lá, na cara dura, e perguntei. Porteiro, faxineiro, vizinhos. E todo mundo sabia que tinha coisa estranha ali. Sabia que, de vez em quando, alguém sumia. De vez em quando, viatura parava. De vez em quando, chegava uma mulher e não saía mais. Um dos porteiros me contou, baixinho, quase sussurrando: "Olha, seu Antônio, não é a primeira. E não vai ser a última. Esse cara não é daqui. Ele aluga, fica uns dias e some sem deixar rastro." Perguntei se tinha alguma foto, filmagem, qualquer coisa. Ele me olhou e respondeu: "Até tinha, mas sumiu." Eu voltei na delegacia, levei tudo, os prints, os endereços, as conversas, as reservas, e ouvi o que eu já sabia que ia ouvir. "A gente vai incluir no inquérito, seu Antônio, mas sem rosto, sem nome, sem digital, sem testemunha, é difícil, é quase impossível." E foi aí que eu entendi. O que aconteceu com a minha filha não foi acidente, não foi azar, não foi um cliente louco, foi um método, foi um ciclo que repete, que se alimenta do silêncio, do medo, do preconceito e da certeza de que ninguém liga. Comecei a procurar outras famílias e encontrei mãe de uma menina que sumiu há 2 anos, pai de outra que apareceu morta num motel, irmã de uma que simplesmente desapareceu depois de atender um cliente num flat igual ao da Camila. Histórias iguais, cópias, mudam os nomes. O resto é tudo igual. E sabe, a parte que mais dói não é só perder, é descobrir que a minha filha nunca foi vista, não pela polícia, não pela sociedade, não pela imprensa, não por ninguém. Porque no momento que ela escolheu aquele caminho, para todo mundo, ela deixou de ser filha, deixou de ser mulher, deixou de ser gente. Teve um dia que eu sentei na frente do delegado, olhei bem no fundo dos olhos dele e perguntei: "Me responde uma coisa, se fosse sua filha, vocês estavam esperando tanto assim?" Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Até hoje, não sei o nome do cara. Não sei onde mora, não sei quem é. Só sei que ele tá aí, tá andando, tá alugando outro flat, tá chamando outra, tá repetindo tudo. E no fim, a gente finge que não vê. Todo mundo finge. Só que eu vejo todo dia. No quarto vazio, na cadeira onde ela gostava de sentar, na escova de dente que ainda tá no banheiro, no cheiro da roupa que, por mais que o tempo passe, ainda não saiu. O que sobrou da minha filha
não é só saudade. O que sobrou é essa ferida que não fecha, que não cicatriza e que eu vou carregar até o dia que eu tiver que ir para onde ela foi.